Ah, que alegria! A paz do Senhor, boa noite. Hoje comecei 2 minutos atrasado. A culpa é do meu relógio. Eu estava olhando por um outro relógio, mas já são 21 horas com 2 minutos. E hoje é uma sexta-feira, dia 5 do mês 6. E como prometi desde sempre, cada sexta-feira nós vamos abordar um tema missionário. E hoje eu estou muito empolgado com o tema missionário que o Senhor me deu. Eu tenho muita coisa escrita a respeito de missões. Tem um livro escrito, tem muitos artigos escritos, publicados na internet. E igual assim o Senhor continua dando para mim novas mensagens, novos artigos. E eu vou publicar também, além da gravação do áudio aqui na live, e vou publicar sempre também o texto para aqueles que gostam de ter uma cópia do que vai ser revelado aqui, possa então imprimir, guardar. Eu tenho um blog especialmente para essa ocasião, para guardar então as mensagens. O blog se chama Púlpito na Net. Esse também é o ministério que o Senhor me deu para estar pregando aqui para os 4 cantos da terra através dessas mensagens. Outro dia recebi uma mensagem de Quito, do Equador, de alguém que estava nos ouvindo por lá. Então é muito bom saber essas audiências que a gente tem. Hoje, como é um dia missionário, eu quero mostrar para vocês, a título de curiosidade, antes de entrarmos na palavra, o Alcorão. Olha só, esse aqui é o Alcorão. Ele tem uma capa dura, parece um amarelo aqui, cor de ouro, certo? Olha só a contracapa dele. E depois vamos mostrar também como é por dentro a escrita em árabe. Olha só. Vê se você consegue decifrar algumas letras. Não dá para conhecer nenhuma das letras. Por que eu tenho o Alcorão aqui na minha coleção? É que eu tenho um cunhado que é turco, que mora na Turquia. E a minha cunhada esteve lá visitando ele e ele me mandou de presente. O nome dele é Ali. Então é muito obrigado a Lúcia, que é a esposa dele, que trouxe esse lindo presente, esse presente do Alcorão. Alcorão. É só para a gente ter, juntamente com a Bíblia aqui, é claro que eu só entendo da Bíblia e é o que nós vamos fazer nessa ocasião. Eu quero pregar uma palavra sobre provisão missionária. Provisão missionária. Essa mensagem ela vai ser muito linda, muito boa. Para isso você precisa estar comigo aqui e ouvir durante estes 60 minutos que estarei aqui pregando. O YouTube ele me dá um gráfico ali de quantos minutos as pessoas assistem os meus vídeos. E não é muita coisa não, é apenas 7 minutos, 9 minutos, por ali já as pessoas já desistem de assistir. Isso o próprio YouTube ele faz essa medição. Não significa com isso que eu vou diminuir o tempo de pregação, porque não é um testemunho, não é uma palavra, é uma pregação, uma mensagem completa. Tem título, tem o texto, tem os capítulos, tem os comentários ali. Então, vou fazer sempre assim uma palavra completa, porque alguém ouvirá ela, por certo, completamente e vai entender. Porque se você ouve só a introdução, você não vai... Porque o final sempre é aquele gostinho de glória, de aleluia, que você desfruta juntamente com o pregador. Então esse é o meu convite, para que você possa me ouvir até o final. Tá certo? E outro convite também é para você curtir essa live, compartilhar, mandar esse link que eu enviei para vocês aqui no WhatsApp, para que vocês enviem também para outras pessoas, para que outras pessoas possam me ouvir nessa noite. E a palavra que tenho
vamos falar sobre provisão missionária. Vamos entender o que é isso, provisão missionária. E se essa provisão missionária ela está sendo cumprida ou não está sendo cumprida. Então quero ler em Crônicas, primeira Crônicas, capítulo 12, versículo 38, 39 e 40. 3 versículos ali do Antigo Testamento. O livro das Crônicas é muito gostoso de ler, as histórias que ali estão narradas por aqueles homens de Deus. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 38, 39 e 40. Preste atenção porque já o texto em si, ele é maravilhoso. Todos estes homens de guerra, posto em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime. No quê? No propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo, bebendo, porque seus irmãos lhe tinham feito provisões. E também os seus vizinhos, de mais perto, até Isacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pasta de figos e cachos de passas e vinho e azeite e bois e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Eu consigo ver aqui uma missão. Eu consigo ver na história de Israel como que fosse uma igreja. E olha só que qualidade de igreja, e olha só que qualidade de missão que nós vamos encontrar aqui, então, nessa descrição de 1 de Crônicas 12, 38 e 40. Mas o que é, então, a missão propriamente dito? Eu tenho uma definição aqui do dicionário, é uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou ordem de outra pessoa. Então, a igreja, ela recebeu esta incumbência ou esta ordem de ir pelo mundo todo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa ordem foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo nos últimos dias, depois que ele já havia ressuscitado. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos essa incumbência de executar esse pedido, essa ordem. Mais que um pedido, é uma ordem imperativa do Senhor que ele deu a nós. O dicionário diz, então, missão é uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. É um encargo. E tem mais uma definição: é um conjunto de pessoas que confere uma tarefa, frequentemente em outro local ou país. Principalmente eu queria dar bastante ênfase, a missão tem que ser internacional, tem que ser em outro país, aonde o missionário vai enfrentar uma outra cultura, outros costumes, o próprio idioma, o próprio dialeto que ali estão, tudo que envolve a cultura desse povo, sua alimentação, seus hábitos, sua maneira de ser, sua maneira de se comportar, sua maneira de se vestir. Então, esse é o verdadeiro missionário, aquele que vai além da sua fronteira, terá que aprender um outro idioma, se adaptar a uma nova cultura, a um novo horário, a um novo estilo de governo, a um novo estilo de documentação para poder fazer a sua missão. É verdade que existe missão local, missão nacional, mas como eu fui missionário 21 anos no exterior, então estou dando essa importância aos missionários do exterior que saíram fora do Brasil. Tá certo? Aqui então o primeiro ponto, a missão de Israel era fazer Davi ser rei. Ser rei. Essa era a missão que nós acabamos de ler em 1 de Crônicas. Davi já havia sido ungido 3 vezes.
em 3 ocasiões diferentes, mas ainda estava aguardando a saída de Saul, que estava no cenário político de Israel. Apesar que Davi sofreu perseguições por parte de Saul, mas Saul se manteve, se guardou de não cometer nada contra Saul, aquele que havia sido colocado como rei em Israel, mas havia perdido já a unção, a graça, a autoridade, estava governando 40 anos a terra, sem a presença da arca, ou seja, sem a presença de Deus mesmo. Por isso ele chegou a se suicidar no final da sua vida e chegou a consultar também aquela pitonisa ali na cidade de Endor. Ele andou fazendo muitas coisas erradas. Era um cara esbelto, era um cara alto, era um cara inteligente, mas não era do agrado do Senhor, porque foi escolhido pelo povo. Já no caso de Davi, ele foi escolhido por Deus naquele jantar ali, naquele momento que Samuel vai até a casa de Davi. Davi estava no campo e passaram os outros 6 filhos de Jessé diante de Samuel, e Samuel disse: não é nenhum desses aqui. E por último, não, ficou ainda o mais novo, ele está lá no campo pastoreando ovelhas, e mandaram chamar, e ele foi ungido ali por Samuel para ser então o principal rei de Israel durante toda a história. Então Davi estava aguardando o momento certo de assumir o trono, de assumir o reinado, de assumir o comando. E aqui a gente vê todas as tribos de Israel indo para Hebrom com essa missão, indo para essa cidade chamada Hebrom com essa missão, com essa decisão de fazer Davi rei sobre todo Israel. E disse: todo o resto de Israel era unânime. Olha que lindo se a igreja funcionasse dessa maneira. Toda a igreja unânime no propósito de fazer a Davi rei. Toda a igreja unânime no mesmo propósito, unânime no mesmo sentir, unânime na mesma vocação, unânime na mesma unção de fazer a obra do Senhor. Como esses personagens aqui que foram de todas as tribos para ir fazer Davi então ser rei. E como eu anunciei que eu ia falar de provisão, e esse texto aqui está falando de provisão, como foram levadas as provisões? As provisões foram levadas sobre os 4 meios de transporte daquela época. O texto fala ali que foi levado sobre jumentos, foi levado sobre camelos, foi levado sobre mulos e foi levado sobre bois. 4 animais que estavam acostumados a levar carga sobre o seu lombo. Então isso é muito interessante. Claro que se fosse fazer uma missão hoje, seriam os jipes, seriam as caminhonetas, seriam os caminhões de 3/4, seriam os caminhões grandes, seriam até mesmo as carretas para levar provisão para um exército, como acontece em uma guerra bélica nos nossos dias. O que foi levado de provisão para essa missão sobre esses 4 animais? Diz aqui: provisão de farinha, tá? Provisão de pastas de figo, devia ser muito gostoso isso, cachos de passas, de uva seco, né? Vinho também, azeite também. O azeite era utilizado com a farinha para fazer aqueles bolos, aqueles pão. Bois, porque eles comiam carne, gados miúdos, ou seja, ovelhas, enfim, em abundância. Por quê? Porque havia regozijo em Israel. Então, quando há regozijo, haverá abundância. E quando há abundância, há regozijo. Uma igreja, quando tem abundância de palavra, abundância de membros, abundância de obreiros, abundância de pessoas trabalhando,
abundância de programas sociais, abundância de visitas, abundância de pessoas orando pelos enfermos. Essa igreja será uma igreja, como diz aqui, que estará em constante regozijo. Não falta obreiro, não falta pregador, não falta missionário, não falta gente para evangelizar o hospital, não falta gente para evangelizar a rodoviária, não falta gente para estar nas vigílias, não falta gente para estar nos batismos em águas. Será sempre abundante, sempre haverá alegria. A igreja está na rádio, a igreja está na televisão, a igreja está no site, a igreja está na internet. Tem gente para controlar, cuidar da internet, cuidar da televisão, fazer programa de televisão. Há uma abundância de material humano para desenvolver essa tarefa. Agora, quando a igreja falta obreiro, falta gente para as vigílias, o culto da ceia do Senhor está repleto. Mas aí faz uma vigília depois da ceia do Senhor, começando 11 horas da noite, já fica aquele grupinho ali de 20, 30, 40. Então, quando a igreja é próspera, ela é próspera em todos os sentidos, ela está com o seu templo cheio em todas as ocasiões, não apenas no final de semana, mas no meio da semana, não apenas no culto da vitória, mas também no culto de oração, no culto de ensinamento, não apenas nos congressos, mas em cada culto que a igreja reúne, o povo está ali unânime, alegre, feliz, e haverá regozijo nessa igreja por causa dessa abundância que o Senhor permitiu que essa igreja pudesse abraçar e desfrutar. Eu já passei por lugares assim, onde havia muito regozijo nas próprias igrejas que eu pastoreava ali na República do Chile. Então estamos falando dessa missão, desses soldados, dessas tribos de Israel, que era fazer Davi ser entronizado em Hebrom. Então eles ficaram ali, diz que ficaram 3 dias comendo e bebendo, porque havia provisão. Existe um momento de alegria que é para comer, não para jejuar. E existe um momento de crise que é para jejuar e não comer. Você já viu alguém querendo jejuar em momento de casamento? Não, momento de casamento é de alegria. Momento de casamento é momento de comer. Momento de aniversário do pastor, enfim, o aniversário da igreja é momento de comer, é momento de se alegrar, é momento de estar em koinonia, é momento de estar em irmandade, é momento de festa. Tem muitas pessoas que querem proclamar em cima do momento da festa um momento de jejum, porque o jejum é diferente, é quebrantamento, é humilhação, é buscar ao Senhor, é se ajoelhar, é se quebrantar. Então não é momento de comer, não é momento de festa, não é momento de alegria, é momento de quebrantamento. Então vamos deixar bem claro, momento de celebrar é momento de celebrar, momento de jejuar é momento de jejuar. Eu estou de acordo com as duas coisas, vamos celebrar e vamos jejuar, só que vamos fazer em diferentes ocasiões, para que o povo possa entender que você está ali agora para celebrar. É o que aconteceu com esses homens de Israel. Ficaram 3 dias comendo e bebendo porque havia provisão. Porque eles se prepararam, porque as tribos levaram, porque havia colaboração das tribos para que essa gente estivesse nesse nível, nesse patamar de alegria, porque havia provisão. Então que isso fique bem claro para todos nós. Nesta missão havia uma decisão precisa, exata. Qual era a missão deles? Qual era a decisão? Era fazer Davi se transformar em rei de fato e de verdade. Tem igreja que não tem muito claro qual é a sua missão. Se é fazer missão, se é fazer milhão ou se é fazer mansão, porque tudo combina, mas não é a mesma coisa. Missões, quem não
está fazendo missões está fazendo milhões. Ou quem não está fazendo missões está fazendo mansões. E as três coisas são diferentes umas da outra. A igreja foi chamada apenas para fazer missões e não para fazer milhões. Ela faz um grande evento, ela traz pregador e cantor de fora, que são bastante conhecidos, que são chamados de estrela gospel. Aí reúne uma quantidade enorme de pessoas para ouvir esse pregador, mas no fundo, essa grande aglomeração de pessoas, essa grande convocação, esse grande congresso, a intenção é levantar milhões em nome das missões, e depois nós sabemos que aquele dinheiro todo não foi enviado, não foi dado o seu destino certo para os missionários, e ficou os milhões ali no caixa 1, caixa 2, e etc. E foi aplicado em mansões e não foi aplicado em missões. Você quer que eu diga quem está fazendo isso? Você quer que eu comece a denunciar aqui quem está fazendo isso, juntando milhões que era para as missões? Esse tipo de provisão está errada. Deus há de cobrar tudo aquilo que foi juntado em nome das missões e não foi repartido exatamente com aquele que está lá na ponta da missão, lá na batalha, lá no campo missionário. Então a igreja atual, falo da igreja geral, da igreja nacional, falo da igreja brasileira, ela tem muitas delas que não sabem qual é a sua missão, por que ela está ali no bairro, por que ela está ali na cidade, por que ela ocupa aquele lugar no centro, na praça, por que ela está ali, por que ela não está fazendo a sua tarefa, por que ela não está cumprindo com a sua missão, que é ir pelo mundo todo pregando o evangelho para toda criatura. Nesta missão de Israel houve união. Todas as tribos vieram. Eu conheço de uma história que eu quero contar agora aqui, que era uma igreja do interior, era feito de madeira, o templo, e eles queriam pintar o templo por fora e por dentro, e uns queriam azul, outros queriam amarela, outros queriam verde, e outros irmãos queriam um tom mais cinza. E sabe o que aconteceu? Essa congregação do interior, que era feito de madeira, não chegaram ao acordo, e o pastor disse: vamos fazer o seguinte, cada um então vai pintar da cor que mais ele goste. O que aconteceu? A igreja era feita de tábuas. Uma tábua ficou azul, uma tábua ficou amarela, uma tábua ficou verde, uma tábua ficou marrom, outra tábua ficou preta, outra tábua ficou branca, e as paredes da igreja viraram assim, multicoloridas, porque ninguém tinha uma união para uma decisão, e a missão da igreja tem que ter essa união. Vamos enviar missionários para tal lugar, para tal lugar. Pastor, mas eu também quero que seja enviado para o país onde eu fui. Pastor, eu quero que seja enviado lá para o Nordeste. Outros querem ir para Cuba, outros querem ir para os Estados Unidos, e outros querem ir para a Espanha. E aí a igreja fica plantando uma árvore na Espanha, uma árvore em Cuba, uma árvore no Nordeste e uma árvore nos Estados Unidos. O que vai acontecer? A lei da botânica ensina que as árvores, aqueles que conhecem de macieira, chácara de maçã, sabe que a cada 4 metros de distância será plantado uma macieira. Então não vai dar resultado esse tipo de missão, plantar uma igreja nos Estados Unidos. Para quê? Para buscar dólar depois. Plantar uma igreja lá em Cuba, por quê? Porque lá é $50 o salário do missionário. Plantar uma igreja na Espanha, para quê? Para depois entrar na Europa. Plantar uma igreja no Nordeste, para quê?
para arrecadar muito dinheiro e muita bolsa de alimento, muita roupa, porque está dentro do Brasil, dá para levar, dá para mandar por ônibus, dá para mandar por transportadora, enfim, vai ficar um trabalho disperso. Eu, se tivesse condições, eu voltaria a fazer missões na República do Chile. A cidade de Santiago é 33 municípios interligados. Eu enviaria 33 missionários, colocaria um em cada município da grande Santiago do Chile. Então eles estariam trabalhando em 33 pontos diferentes. E no final de semana se reuniriam todos os 33 para falar como está o trabalho, para jantar junto, para almoçar junto, para orar junto, para jejuar junto e para fazer uma ceia do Senhor junto. E depois, nos outros dias da semana, cada um no seu município, dali, crescendo, uma igreja perto da outra, dentro de uma região metropolitana, dentro de uma grande cidade, para abarcar a cidade inteira, e aí concentrar todo o esforço nesse lugar. Enquanto uns fariam isso em outra cidade, como Buenos Aires, como Lima no Peru, como Bogotá na Colômbia, outros poderiam fazer isso em Quito, Equador, e uns fariam então em Santiago do Chile. Aí o mundo todo rapidamente seria evangelizado e esse trabalho seria fortalecido, porque a igreja está fazendo um trabalho unido. Mas eu estou contra esse tipo de manda um missionário para a China, e um missionário para Cuba, e um missionário para o Chile, e um missionário para a África, e esses missionários estão muito separados um do outro, e o trabalho vai crescer lentamente em cada lugar que é enviado esse missionário. E por que esse missionário, por que essa missão vai crescer lentamente? Porque eles não levam consigo provisão, não levam consigo provisão. A provisão é alimento? É. A provisão é equipamento? Sim, é também. A provisão é munição? Também. A provisão do missionário é física? Sim. É comida para ele? Sim. É dinheiro para ele pagar o aluguel? Sim. É dinheiro para ele comprar cadeira? Sim. É dinheiro para o missionário comprar os seus móveis? Sim. É dinheiro para o missionário alugar um salão na cidade? Sim. É dinheiro para o missionário comprar folheto na língua que ele está? Sim. Mas os missionários vão só com a cara e a coragem, com uma promessa que vai ser mantido pela igreja local que está enviando, e simplesmente depois do passar dos meses, do passar dos anos, o missionário fica lá sozinho. Se você que se congrega numa igreja e não existir essas características que eu falei acima, você deve analisar muito bem essa igreja que você está se congregando. Ela tem que ter na sua igreja pessoas com decisão, pessoas com provisão. Não pode estar faltando a palavra de Deus na igreja, não pode estar faltando união. Se não tem união, se não tem provisão, se não tem decisão, saia desse lugar. Você está no lugar errado. Você tem que estar no lugar certo. Lugar certo. Temos decisão, temos provisão, temos palavra de Deus, temos união, temos regozijo, e aí sim é gostoso frequentar um templo, uma igreja, uma congregação com essas características. Houve uma outra missão que eu quero narrar também aqui em Israel, que era uma guerra. E depois então vamos falar da provisão atual. 1 de Reis, capítulo 20, versículo 27 ao versículo 30. Eu vou contar para vocês o que se trata essa história. Havia Israel acampado diante dos sírios, diz a Bíblia ali em 1 de Reis, capítulo 20, versículo 27, que eram como 2 pequenos rebanhos de cabra, enquanto que os sírios enchiam a terra. Olha a diferença. 2 pequenos rebanhos de cabras, era o povo de Israel, acampados em frente dos sírios, e os sírios enchiam a terra. Diz a história ali que Israel ficou 7 dias acampados em frente do inimigo.
7 dias antes de começar a guerra, eles ficaram acampados em frente do inimigo. Então pense comigo, um exército todo, ainda que seja pequeno como 2 pequenos rebanhos, para ficar 7 dias acampados na frente do inimigo, o que eles precisavam ter de primeira mão? Precisavam ter provisões. Provisões. Que era provisões? Alimento para eles, água para eles, vestimenta para eles, arma para eles. Quem sabe até algum sistema, enquanto uma parte dormia, a outra parte velava. Tinha que ter todos os instrumentos, quem sabe tendas para armar suas barracas, quem sabe lâmpadas também para eles poderem visualizar durante a noite alguma coisa, armas, escudos, lanças, espadas, flechas, arcos, isso tudo é provisão. E sabe o que eles ouviram durante estes 7 dias? Sabe o que eles ouviram? Dos sírios. Os sírios disseram assim, ó: o Deus deles, o Deus de Israel, é apenas um Deus das montanhas, e não é Deus dos vales. Ai, ai, ai. Eles provocaram o Deus de Israel com essa frase. Vou dizer de novo. O Deus de Israel, eu vou colocar a palavra só, é só Deus dos montes. E não é Deus dos vales. E nós estamos acampados nos vales, assim que vai ser fichinha, nós vamos vencer esse Israel, porque o Deus dele é só lá nas montanhas, e eles não estão na montanha agora. Redondamente eles estavam equivocados. E Deus disse: um momento, calma, um momento. Eu sou Deus dos montes e eu sou Deus dos vales. Por causa desse desafio, nessa batalha, já estava passando os 7 dias, eles estavam acampados ali. Quando Israel inicia a guerra, o resultado foi catastrófico. O que aconteceu? No primeiro dia, Israel abateu, dizimou, matou 100.000 soldados assírios. Por quê? Porque eles haviam desafiado o Deus de Israel. E outros 27.000, você precisa crer nessa história, fugiram. E o que aconteceu com os 27.000 que fugiram? Então a gente até pode ter aqui a cifra das pessoas que estavam ali. 100.000 foram abatidos, 27.000 fugiram. E eles estavam, uma certa ocasião, os 27.000, todos eles rente a um muro, descansando, e o anjo do Senhor, olha só, derrubou aquele muro sobre os 27.000 assírios. Isso está escrito na Bíblia para você conhecer e ler essa história em 1 de Reis, capítulo 20, versículo 27 ao versículo 30. Você não consegue imaginar isso? Você não consegue acreditar? Eu consigo acreditar. Os muros de Jericó não caiu também, uma certa ocasião? Todo o muro, apenas onde estava Raabe, não caiu? Então era muito fácil para o anjo do Senhor, o próprio Deus, enviar o anjo com esse poder para derrubar esse muro sobre os sírios, e morreu 27.000 sírios soterrados debaixo das pedras e dos escombros daquele muro que caiu sobre eles. Porque eles estavam desafiando o Deus de Israel. Mas como o tema é falar de provisões, olha só, essa guerra, Israel foi comparado com 2 rebanhos de cabras, muito pequeno, enquanto que os sírios enchiam a terra. Eles precisavam de toda sorte de provisão, e nós vemos ali que eles tiveram provisão, porque eles ficaram acampados 7 dias em frente do inimigo, mais um dia de batalha, e logo a batalha já cessou.
em menos de 10 dias, Israel volta para a sua casa, volta para as suas cidades, dessa missão de guerra, porque isso é missão também, fazer uma guerra é uma missão também. Agora, o que vai chamar a tua atenção é a respeito da missão do missionário. Você pensou que eu ia ficar falando o tempo todo aqui de missão de guerra? Não. Agora chegou a parte que toca você e eu como seres humanos da atualidade. A missão da igreja qual é? E a missão do missionário qual é? Vou dar um tempinho para você pensar. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão do missionário? Se você diz que a missão do missionário é pregar, então eu vou dizer que a missão da igreja é enviar provisão. Vamos colocar uma igreja de 10.000 pessoas na cidade, com suas congregações. 10.000 membros nessa cidade, enviando um missionário, porque não pode ir 50, 200, 500, não pode ir 1.000, não tem como. As estatísticas dizem que a cada 10.000 crentes, olha só, tem um missionário. Então, qual é a missão do missionário? É fazer guerra contra o reino das trevas. É a missão, é a guerra mais engraçada, é a missão mais engraçada que existe no planeta Terra. Por quê? Porque o missionário estará sozinho. Por isso eu estou de acordo que o missionário não deveria ser solteiro. Deveria ser casado para pelo menos ser 2 pessoas. E principalmente que esse missionário fosse recém-casado para a missão. Sem filho, quem sabe, para não ser tão sacrificioso ao casal com essas crianças pequenas. Porque eles não sabem o que eles vão ter ali. Eles não sabem onde vão morar. Eles não sabem como vão conseguir o aluguel. Eles vão chegar ali, eles não vão ter avalista de ninguém. Eles não vão ter comprovante de renda, não vão ter comprovante de endereço. É só a graça e a misericórdia do Senhor. E eles nem têm muito recurso, nem têm muito dinheiro. Porque é uma mudança que acontece desse casal missionário que ele vai para a missão. Aí ele vai precisar comprar o fogão, a cama, a mesa, uma geladeira, básico, para começar a trabalhar. Ele vai ter que pagar um aluguel. E fora do país, o aluguel é muito mais caro do que aqui dentro do nosso país. E aí lá existem leis assim, por exemplo, que você tem que dar 1 mês de garantia. Você vai pagar 2 meses já imediato, o primeiro mês e o mês de garantia. E se eles desconfiar com a cara do missionário, eles vão aumentar para 3 a 6 meses de garantia. Aí o missionário tem para pagar apenas 1 mês. Como é que ele vai se virar? Eu quero que você pense comigo, eu estou falando o que eu vivi. Eu estou falando o que eu sei. Eu estou dizendo o que é a verdade da obra missionária. O que está acontecendo? O que aconteceu no passado é que só envia o missionário. Só envia. A igreja não faz como uma empresa multinacional que vai lá na frente, aluga a casa para o funcionário dessa firma, dessa indústria ou dessa representação internacional. A empresa internacional, ela vai na frente, ela aluga a casa, ela compra os móveis, ela deixa mobiliada a casa, ela consegue a documentação, ela consegue o visto, ela consegue até o colégio e ela vai dar o dinheiro suficiente para esse missionário. Vamos colocar, em vez de ser uma indústria, vamos colocar um embaixador. O embaixador vai representar a sua nação em outra nação. Ele tem tudo em garantia. Ele terá
essa sua morada preparada, a sua moradia com seus móveis, ele terá o registro da documentação que ele precisa ter, ele vai saber o idioma antecipadamente, ele vai conhecer a cultura daquele país antecipadamente, ele vai ter a matrícula dos meninos, dos seus filhos em algum colégio antecipadamente, ele vai ter um carro para ele andar lá, e se não for um carro ainda blindado, se ainda não tiver um motorista para esse embaixador. Assim são as missões diplomáticas. Olha a diferença agora da missão evangélica. Manda o missionário, um só, vamos dizer, um só, solteiro. Manda ele com pouco dinheiro, manda ele de ônibus, manda ele de carona. Tá certo? Ele chega lá, não sabe bem o idioma do país, não tem nenhum conhecido, ninguém vai lhe receber no aeroporto ou na rodoviária, ninguém. Ele precisa alugar, ele vai comprar um jornal, vai buscar no jornal, o jornal vai dizer, não alugamos para estrangeiro. E aí a igreja, em vez de mandar já com dinheiro suficiente para alugar, com dinheiro suficiente para comprar os móveis, ela só manda o missionário pela fé e pela coragem. Agora, essa fé, essa coragem teria que ser do missionário e não da igreja. A igreja é irresponsável quando ela faz isso, quando ela só envia. Quando ela só envia, ela está sendo irresponsável. Eu falei que a estatística diz que a cada 10 mil crentes, que a cada 10 mil membros tem um missionário. Agora escute o que eu vou falar aqui. 10 mil pessoas para sustentar um missionário. 10 mil pessoas para sustentar um missionário. Aí eu vou fazer o salário desse missionário, 10 mil reais. Só que aí, em vez de dizer que cada pessoa daria R$1 para formar os 10 mil reais, eu vou colocar apenas 0,99 centavos por crente. É isso que está acontecendo. 0,99 centavo por crente. 99 centavos por crente. Eu posso interpretar isso de duas maneiras. Temos 10 mil crentes na cidade, então temos condições de fazer missões. E vamos ter um missionário apenas para poder sustentá-lo dignamente. Então se divide entre os 10 mil, cada um dá R$1. Ou cada um dá 99 centavos e o missionário vai viver lá naquele país e vai fazer a sua missão com dignidade para pagar o aluguel, para pagar a luz, para comprar o alimento, para comprar os móveis, para fazer a documentação, para pagar os impostos que tem que pagar, para alugar um pequeno salão, enfim, ele vai poder fazer esse trabalho dele com dignidade. A realidade que mostra que a igreja hoje, ela enviou, e nesse momento ela não está enviando ninguém, mostra então que ela enviava no passado missionários sem provisão e sem munição. Quando eu penso em munição aqui, nessa guerra, é o missionário sozinho, olha só, é a única guerra no mundo que o missionário está sozinho. É a única, não existe. E ele vai batalhar contra quem? Contra os demônios, contra as trevas, contra os principados, sozinho. E quando eu falo de munição, o que é munição? Ah, munição pode ser, ele tem muitas Bíblias para entregar, ele tem muitos folhetos para entregar, isso é munição. Ele tem microfone para pregar, ele tem a caixa de som para sair o som, ele tem dinheiro, munição para comprar a cadeira, as cadeiras, 50 cadeiras, 100 cadeiras, ele tem munição para fazer o letreiro da igreja, ele tem munição para comprar as cortinas, tem 4 janelas ali, vai fazer bonitinho. E como faz muito frio, ele precisa comprar um aquecedor.
Como faz muito calor, ele precisa comprar um ventilador. Como ele quer tudo bonitinho, precisa de dinheiro para comprar um tapete para o púlpito. Como ele quer tudo organizadinho, ele vai precisar uma mesinha para o púlpito. A igreja não envia púlpito, cadeira, banco, letreiro, tapete, microfone, caixa de som. Ela não envia. Ela envia missionário sem provisão e sem munição. Essa é a igreja brasileira que você faz parte dela. Você faz parte dessa igreja brasileira, porque as igrejas americanas enviam um container com a mudança do missionário, o carro dentro, aluga para ele, estabelece ele no país e esse missionário dará muito mais resultado. Nessa minha pregação hoje, nessa minha fala hoje, esse missionário vai custar $2.000 aqui na América Latina. $2.000. Esse é o salário que vai custar esse missionário aqui na minha pregação. Eu estou fazendo o salário dele a $2.000. Hoje o dólar está, vamos dizer assim, um número redondo, R$5. Então ele vai receber R$10.000 na sua missão para desenvolver o seu trabalho. E se você está achando que está muito caro esse missionário e que esse salário que eu estou dando para ele de $2.000 aqui nessa pregação, eu vou dizer outra coisa muito mais forte ainda. Deveria ser muito mais caro para que nem todas as igrejas se metessem a fazer missões. Escutou? Ou falo em outra maneira. O missionário deveria custar mais caro ainda, mais caro que $2.000, para que nem todas as igrejas fizessem missões. Isso é fato, isso é verdade o que eu estou dizendo. Mas como o missionário brasileiro não tem valor, ele custa R$1,99, então todo mundo quer fazer missão. Igrejas com 50 membros quer ter um missionário. Igreja com 100 membros quer ter um missionário. Igreja com 200 membros que não sustenta direito nem o seu pastor quer ter missionário. Ah, pastor Teófilo, você está sendo cruel. Estou sendo cruel, sim. Porque se uma igreja com 100 membros quer fazer missão, ela não tem condição de fazer missões. Ela tem 100 membros, por que ela faz a secretaria? Ela tem 100 membros, por que ela faz culto de missões se ela não tem missionários? Pastor Teófilo, ela faz exatamente para juntar mais uma oferta para ficar ali. Porque o conceito que ela tem de missão é local. Ela faz o culto de missão, aí faz só uma vez por mês. O que vai ser? 12 ofertas no ano? E aí 100 pessoas contribuindo, o que vai dar de oferta? Vai dar R$100, R$200, R$1.000? E nem envia para o missionário, porque eles não têm missionário. Eles querem ter o seu missionário próprio. Em vez de colaborar com alguém, a gente fez uma oferta aqui, não temos missionário, eu vou descobrir aonde está esse missionário e vou depositar diretamente para ele. Seria isso uma ajuda. Mas quem quer fazer missão tem que ser missão integral, salário completo. E eu estou dizendo que esse salário para a América Latina tinha que ser de $2.000. Então, cada pessoa, 10.000 pessoas dando R$1. Dando R$1. Agora você vai ficar intrigado comigo porque você está dizendo aí, mas eu dou R$100 por mês, mas o missionário continua sem dinheiro. Eu dou R$1.000, tem gente que dá 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Mas ele coloca ali no tesouro, ali na caixa, ali na Secretaria de Missões, o missionário continua igual lá. O missionário não recebe lá. Você está jogando o teu dinheiro fora.
Você quer fazer missões? Descubra o missionário, coloque o recurso direto na mão dele. Você tem uma empresa de som, leve o som para ele lá naquele país. Leve os microfones, leve as caixas. Você tem uma empresa de cadeira, leve essas cadeiras para ele lá. Você tem uma empresa que tem uma gráfica. Leve os recursos da tua gráfica diretamente lá para os missionários. Ah, meu Deus, que Deus tenha misericórdia. E aquela frase que a igreja vai ficar segurando a corda? Olha o que eu vou dizer agora. Como que o missionário está entrando no abismo para salvar uma vida. Eu não estou de acordo com essa expressão que a igreja vai segurar a corda. Essa aqui é missão de bombeiros. Eu sei que eu tenho bombeiros escutando essa mensagem. Os bombeiros têm essa missão de salvar uma vida, ou salvar um animal. Aí eles lançam a corda e desce um bombeiro amarrado com algum sistema, ou alguma corda, e os outros bombeiros ali estão segurando de fato. Essa missão pode durar umas horas, uma meia manhã, uma manhã inteira, ou um dia, enfim, até resgatar aquele ser humano, aquele animal, aquele carro que está caído, que está acidentado ali. Essa é missão de bombeiros. Agora, missão da igreja nunca foi segurar a corda. Aí eu vou perguntar: cadê a corda? Puxaram a corda para mim? Cortaram a corda para mim? Amarraram a boca do boi com essa corda, como aconteceu comigo? Eu era muito inocente naquela época, com 21 anos, mas eu acreditava que tinha essa tal da corda, que a igreja que estava me enviando, que era 12 mil, que eles iam 12 mil pessoas segurar a corda. Mas olha que missão segura. Mas com o passar dos 4 meses que eu estava no Chile, cortaram a corda. Fiquei sem essa corda que significaria o meu sustento, o meu seguro, para mim fazer a minha missão. O que mais acontece com missões é que a igreja amarra com essa corda o missionário para ele não se mover. A igreja amarra a boca do boi que está debulhando o trigo, está movendo o moinho ali, triturando o trigo, descascando o trigo. Ele não pode dar uma bocada, como diz a Bíblia: não amarrarás a boca do boi que debulha. Não vai colocar mordaça na boca do missionário. Sabe por que eu estou falando nesse tom? Porque eu não tenho mais essa corda e essa mordaça na minha boca. Porque depois de 30 anos que comecei a me preparar para as missões, 21 deles eu dediquei a fazer missões, continuo fazendo missões agora através de live, através de vídeo, e estou despertando a consciência dessa igreja que deveria segurar a corda, mas ela corta a corda. Outra coisa que me preocupa, aquela ideia de enviar um auxílio. Eu ouvi muitas vezes os que enviavam dinheiro para o missionário era um auxílio. Um auxílio. Auxílio não é salário. O auxílio talvez dá para comprar umas frutas na feira. O auxílio talvez dá para comprar um bujão de gás. O auxílio talvez dá para comprar uma calça nova. Nem um terno daria para comprar. Agora pense comigo, se os Estados Unidos da América enviasse auxílio para cada guerra que ele fez, ele teria perdido todas as guerras. Pense comigo, quanto custa um avião bombardeiro?
Quanto custa uma bomba? Quanto custa um fuzil? Pense comigo. Quanto custa a farda e as botas de um soldado? Quanto custa para os Estados Unidos da América o alimento que eles comem, esses soldados todos, e não são poucos, são milhares e milhares e milhares. Ah, não, eles vão para lá, eles levam a sua própria farda, o seu próprio capacete, a sua própria bota, eles têm que comprar, o seu próprio fuzil. Não é auxílio. Estados Unidos faz a guerra. Ah, mas você é a favor da guerra? Tem guerras que tem que ser, eu tenho que ser a favor. Como assim? Vão derrubar um país que está invadindo a nossa nação? Nós vamos ficar dormindo? Não! O Brasil tem avião, o Brasil tem soldado, o Brasil tem exército, tem marinha, tem aeronáutica, o Brasil tem tanque, o Brasil tem aviões de caça, tem, tudo isso tem, para proteger a nossa pátria, porque senão um doido vai querer vir da Venezuela para cá e dizer agora nós vamos mandar aqui. Não pode ser assim. Nós, como nação, estamos armados, e nós como igreja, por que nós não estamos armados? Por que o missionário vai sozinho? Alguns missionários levaram seus familiares junto, mas não foi uma ideia legal levar a família junto, levar o pai e a mãe junto. Aí aumentou as despesas, aumentou tudo. E num momento que esse país que ele foi está em guerra, que esse país está passando por um terremoto. E agora, aqueles missionários que estão ali em plena pandemia, não pode voltar, a igreja não enviou mais, e aí o que eles fazem? Eles buscam emprego, daí não tem emprego. Eles precisam de saúde, e aí não tem saúde. Eles precisam de medicamento e não tem. Precisa de uma cirurgia, não tem. Morreu um ser querido dele lá, e aí, como vai ser levado o corpo de volta para a nação que ele enviou? Aí já envolve a embaixada, já envolve o consulado, já envolve o Itamaraty. E, meu Deus, é muito complicado essa questão de missões. Estamos falando de provisão. O missionário não pode continuar lutando com as suas próprias custas. Ele precisa de provisão. E aquele direito de providência social? O missionário tem direito também àquilo? E agora, Teófilo, você ficou 21 anos na missão e está ficando velho, e a tua aposentadoria? Alguém perguntou para mim esses dias atrás. E você tem previdência social? Você vai ser aposentado pelo governo? Ah, meu Deus, a minha previdência social vem do Senhor. Ou pode vir de alguém ainda com o coração cheio de missões, cheio de paixão. Eu continuo vivendo pela fé. Ah, eu disse no início desta live que os meus vídeos estão sendo escutados de 7 a 9 minutos. Isso me disse o próprio Google, o próprio YouTube me diz isso. Aí eu vou reduzir a minha mensagem para 7 minutos para ela ser ouvida. E agora aqueles que ouviram só o início dessa mensagem não ouvirão o que eu estou dizendo aqui. Não ouviram o que eu falei, que o salário desse missionário tem que ser aqui para a América Latina de $2.000. E eu fiz esse valor para que poucos missionários vá, mas que vá e vá sendo bem sustentado, bem cuidado pela igreja. Porque se toda igrejinha, igrejas médias, igrejas pequenas, igrejas que nem tem o seu local próprio ainda, o seu templo próprio, quer fazer missão, não tem condições dessa igreja fazer missões. Deixa para aquelas que têm condições. E aquelas que têm condições, deveria pelo menos enviar o missionário com $2.000. Ela tem 10 mil membros, é R$1 para cada um. Que feio. Igreja, você que tem 10 mil membros,
e você cortou o salário, cortou o sustento. Agora com a pandemia deve estar todo mundo cortado, todo mundo zerado. Não tem dinheiro para ninguém, não tem nem dinheiro para a igreja local. Claro, ela fez errado, ela juntou errado, ela guardou dinheiro errado, ela ocupou o dinheiro errado, ela ocupou o dinheiro nas suas próprias construções e nos seus próprios aluguéis locais, e Deus agora mandou a pandemia e acabou com a farra, acabou com a festa, acabou. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Tem muitos missionários. Eu gostaria de fazer um convite, mesmo assim, com toda essa situação. Eu sei que Deus tem colocado no teu coração isso de ser um provedor de missões. Você que enviava para uma organização X e ela não te mandava informes. E agora, com essa situação da pandemia, não estão enviando mais missionários. Eu quero te incentivar a contribuir com aqueles que estão, de fato, fazendo missões. O mais incrível de tudo, eu preciso comprar uma webcam de maior qualidade para filmar as lives que eu estou fazendo. Eu quero comprar uma rádio com site administrável e que tenha rádio e televisão web. Isso não é muito caro. Eu preciso desse sustento. Eu preciso dessa ajuda. Eu preciso dessa oferta. Você que está fazendo agora com aquele dinheiro que você mandava para as missões? Por que você não entra em contato comigo? Pastor Teófilo, eu quero conversar contigo. Eu ouvi a tua mensagem. Eu ouvi a realidade das missões. Eu gostaria de ajudar. Eu gostaria de contribuir. Eu gostaria de ser o seu mantenedor. Eu gostaria de ser o seu provedor. O Espírito Santo vai tocar isso no seu coração. Você vai ser um provedor de missões. Deus te deu recursos para isso. Você tem recursos, você precisa abrir o teu coração novamente e dizer: Pastor Teófilo, eu quero contribuir com a tua missão. Eu quero te ajudar, eu quero fazer que essa missão prospere. Eu quero fazer que esse teu trabalho prospere. E eu acredito que Deus vai levantar pessoas aqui, mulheres, homens, empresas, para abraçar essa missão. Começando por esse púlpito na net. Logo, logo eu vou estar mostrando para vocês a missão que eu estou fazendo. Ela envolve muitos recursos e é uma missão maravilhosa. Eu estou esperando que Deus comece a tocar no teu coração. Você que faz parte dessa igreja com 10 mil membros, você não tem coragem, certo, de dar R$1. Você tem condições de dar muito mais. Eu sei que você foi defraudado nessa igreja de 10 mil membros, nesse dinheirama toda que foi ali pedido, e você nunca viu o resultado. Você precisa aplicar o teu coração e o teu dinheiro nesse soldado que está pedindo hoje aqui para você. Não estou pedindo para esbanjar, estou pedindo para aplicar numa missão que eu estou fazendo. Você precisa saber, você precisa entrar em contato comigo. Quero colocar uma música, aquela música do soldado, para nós estarmos orando. Em nome de Jesus. Olha que música alegre. Música de soldado. Sou eu soldado da cruz? Sou eu soldado de Jesus? Quantos soldados de Jesus ficaram comigo até agora? Amado Deus, eu entro na tua presença. Meu Deus, a minha alma fica desesperada em ver o quanto foi feito errado as missões. O quanto dinheiro, Senhor, não chegou na mão dos missionários.
E com isso muita gente fechou o coração. E com isso muita gente deixou de contribuir. Mas é agora, em plena pandemia, Senhor, que eles podem semear. Como diz o título dessa mensagem, como diz o título, provisão missionária para que continuemos a semear. Nós precisamos de semente, nós precisamos de munição, nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos de pessoas que amam a obra missionária para dizer: pastor Teófilo, eu quero te ajudar nessa missão que você está realizando. Mas para você me ajudar, você precisa entrar em contato comigo, você precisa saber o que eu estou fazendo de missões. Sim, eu vou revelar logo em alguma live especial a respeito da missão que eu estou falando. Mas nesse momento eu quero despertar o teu coração para fazer esse trabalho missionário, para você voltar a contribuir, voltar a sentir amor, voltar a sentir paixão por missões, perdoar o que foi feito errado e começar de novo, amando alguém, abraçando alguém, sustentando alguém. E esse alguém está falando contigo nessa noite. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração, deixa ele falar melhor no teu coração. Você que tem uma empresa, abre a mão para a contribuição missionária diretamente comigo aqui, e Deus vai te respaldar, Deus vai multiplicar os teus recursos, Deus vai te abençoar poderosamente. Pai, eu oro em nome de Jesus por essa empresa, eu oro em nome de Jesus por essa família, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar falando esta palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada ouvinte, aqueles que entrarão em contato comigo, aqueles, Senhor, que abraçarão essa ideia e esse projeto, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que procurarão descobrir qual é o projeto, entrando em contato diretamente comigo. Eu abençoo desde já a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos aumentar o volume. E assim estamos finalizando para voltar na próxima segunda de primeira. Que tenha um final de semana lindo, um sábado lindo e um domingo cheio de bênçãos, juntamente com a tua família. Em nome de Jesus.